that ere I spend it in good company, and all the harm that I ever did, alas, it was to none but me. Oi, você viciado em The Walking Dead, viciado em café. Estamos iniciando a nossa terceira edição do CoffeeCast especial de The Walking Dead, relembrando todas as temporadas, uma temporada por mês. E se essa é a terceira edição, claro, estamos na terceira temporada e é dela que vamos falar. Mas espera aí, antes disso, eu preciso avisar para você curtir aí a página do Séries com Café, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos. Tem aquele negócio de ativar o sininho ainda? Deve ter, eu não sei como o YouTube funciona, ele funciona do jeito que ele bem entende. Se tiver, você faz tudo isso. E lembre-se, deixe seu comentário, pois estamos selecionando todos os mais legais, os melhores para ler no final, naquele grande momento épico, onde a gente vai trocar ideias com vocês, e etc, lá no final da temporada, automaticamente também, no final desse especial de The Walking Dead. Bom, hoje eu vou falar da terceira temporada, e eu quero falar só que a terceira temporada, ela estreou em outubro de 2012. Né? E aí ela manteve a vergonhosa mid-season finale ali, mas teve 3 novos episódios, então em vez de 13, ela começou a ter 16. E para debater rapidamente esses 16 episódios aqui comigo está ele, meu querido amigo Carlos Kinevitz. Olá, Carlos. Ei, tudo bom? Tudo bom? Você tá bom? Você tá feliz? Tô bem. O seu nível de empolgação para comentar dessa temporada é o mesmo que ela representa ou não? Ah, não sei, é que a terceira temporada tem controvérsias. Hoje em Tem. dia já não tanto, mas na época tinha. Eu achei interessante esse ponto de vista. Eu vou querer conversar sobre isso, viu? Porque eu não entendi o que você quis dizer. Tá bom. Tá bom? Tá Mas bom, então. Mas tem ela também, a nossa chefa, que sempre tá aqui dando seus palpites extremamente importantes e relembrando momentos, deixando todo mundo com o coração quentinho, porque a função dela aqui é ser emocional, né, Gabi Brasiliano? Olá! Olá, Henrique. Olá, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, tô ótimo. E você? Tô bem, faz tempo, né, desde a última edição especial. Faz muito tempo. Ai, muito nossa. tempo, né? Não. Meu Deus, foi mês passado, Henrique. Então, o tempo voa, menina. Verdade. Loucura. Perguntar pra você, a mesma coisa que eu perguntei pro Carlos, o seu nível de empolgação pra falar dessa temporada é o mesmo que equivale a ela? Hoje em dia eu acho que é uma temporada boa. É uma temporada Não boa. não é uma das melhores, mas assim, hoje em dia eu percebo que teve pontos importantes que aconteceram que foram interessantes pro desenrolar de arcos futuros. Tá bom, a gente vai falar disso já. Antes, deixa eu terminar de apresentar todo mundo. Deixo. Então tá, obrigado. Eu vou apresentar então ela. Que voltou, né? Achei que não ia voltar. Ela é uma desistente de The Walking Dead. Achei que ia desistir desse podcast também. Mas já que ela tá aqui, ela vai falar sobre a terceira temporada, que é a Letícia Paulini. Olá, Letícia, tudo bem? Olá, tudo bem, e você? Tô bem. Saudades de falar de The Walking Dead? Sim, mas essa saudade vai passar, acho que nesse episódio mesmo, porque eu não sei se eu quero falar das próximas temporadas, não. Que isso, você brilhanta tanto aqui com comentários extremamente pertinentes. Mas a série não abrilhanta a minha vida, então... Que Aquelas grossas, né? Que crueldade. Aprendendo andando muito com a Gabi. Eu tô sem amiga? Tá tendo. Que horror, que horror. Ai, Letícia. Mas obrigada por me receber aqui mais uma vez. Você é sempre bem-vinda, volte quando quiser e fique. Vou falar pra você ficar, que é daqui em diante é ladeira abaixo. Letícia, o seu nível de empolgação pra falar da terceira temporada é mesmo o equivale a ela pra você ou não? Cara, até que eu tô empolgada pra falar dessa temporada. Eu gosto bastante, tanto é que eu tava em dúvida entre a segunda e essa como minha favorita, então tô animada. Então, hoje você vai bater o martelo e decidir isso. Decidir o quê? Qual das duas é a Isso. favorita? Pode ser. Pode ser? Então tá, vamos Pode tentar ser. fazer isso. Vamos lá, mas vamos com calma, porque essa é uma temporada bastante importante, mas é muito polêmica, pelo menos eu acho. Porque nós temos a icônica prisão. A prisão é apresentada nos quadrinhos e muita coisa acontece nessa prisão, e muita gente esperava essa prisão vir pra série. E ela veio. E essa prisão trouxe importantes acontecimentos e novos personagens,
e deixou muitos outros acontecimentos de fora. Eu quero começar falando sobre isso, mas sem ficar puxando muito dos quadrinhos. Eu acho que tá começando a hora da gente começar a cortar esse cordão umbilical, porque a série também começa a fazer isso, muita coisa começa a mudar, muita coisa... Parece que o quadrinho fica só como referência para uma cena ou outra, para um plot ou outro, e toda aquela essência vai começando a se desfazer e deixando para lá, justamente no seu principal arco, que seria o da prisão. Não sei. Você acha que é isso, Letícia? Você acha que não? Vou começar com você hoje. Surpresa. Então, pra mim é difícil falar sobre isso porque eu não cheguei a ler os quadrinhos. Eu acho que é meio que desculpa quando dizem que, tipo, quando uma série ou um filme começa a se distanciar um pouco mais do conteúdo que originou ela, que ela começa a ficar ruim. Esse conteúdo começa a ficar ruim. Eu acho que é uma desculpa. Tanto é que The Walking Dead acertou muito em muitos momentos que se distanciou dos quadrinhos. Então, eu não sei o que eu tô falando. Eu acho que você sabe, e eu concordo com você em pequenos pontos, porque existem momentos extremamente polêmicos na prisão, no arco dos quadrinhos, que na série nem foram adaptados. Tipo, passou que a gente nem viu. Que eu também acho que não tem necessidade eu acho que não teria necessidade de ter sido adaptado para as telas. Mas você acha que não foi adaptado porque você achou que ia ficar muito pesado pra TV? Por quê? Eu acho que era uma violência gratuita e às vezes sem sentido, assim. Tem um assassinato de gêmeos que acontece, que não tem muito sentido. Tem a morte da Carol, que é de uma maneira meio bizarra, porque ela tá meio tendo umas paranoias de querer transar com zumbi, querer fazer umas orgias, uns negócios meio loucos. Então, assim, não tem necessidade, né? Concordo. Acho que por isso que dá pra passar. E tanto é que você falou da morte da Carol, então foi um grande acerto se distanciarem do quadrinho nesse sentido. Então, eu acho que foi um dos acertos que eles fizeram ao tomar essas decisões de adaptar. É adaptar, né? Não é fazer perfeitamente, traduzir perfeitamente o quadrinho pra TV. Não, é uma adaptação. Eu acho que eles acertaram bastante e acertaram também no tema que essa temporada traz, porque ela começa um pouco... quase ali um terror, assim, é um negócio, é um clima meio de suspense, né? Uma prisão, um lugar que tá fechado há tanto tempo, você não sabe se existem sobreviventes, se existe muito zumbi ali dentro. A coisa fica meio caótica. Gabi, esse cenário apocalíptico é perfeito para dar merda? Ou se eles tivessem feito tudo direitinho, você acha que eles poderiam estar na prisão até hoje? Porque é um lugar seguro, isso é fato. Sim, é difícil porque uma hora alguém ia fazer merda. Então, eles têm esse instinto deles desde a primeira temporada. Até hoje a gente vê alguns personagens querendo fazer algo que foge, né, da segurança deles. Mas, não sei, eu acho que assim, foi uma temporada boa em relação ao que eles tinham que viver na prisão. Eu acho que não teria muito o que extrair dali do que eles já extraíram naquele momento. A única coisa assim que eu vejo que poderia ser explorado mais é justamente a questão do governador, entendeu? Para a gente entender um pouco mais sobre ele. Por exemplo, da mesma forma que fizeram com o Negan, poderiam ter feito com ele, entendeu? Então, assim, ali eu achei que pesou um pouco, faltou um pouco. E também teve o lance das mortes, né? Muitas mortes aconteceram na mesma temporada e de personagens importantes. A Gabi já puxou aqui, nós temos o primeiro grande vilão de verdade, o primeiro grande vilão humano de The Walking Dead, que é o governador, que, mais uma vez é o que eu disse, a HQ começa a se desmembrar da série, porque na HQ ele é um cara completamente psicopata, violento, maluco, doido, e na série isso foi sendo passado, na verdade, de um tom meio que mais dramático, talvez. Eu quero saber do Carlos. Carlos, o que o governador da HQ se diferencia do governador da série que a gente conheceu na terceira temporada? Eu acho muita coisa, né? Não é nem só da HQ, é dos livros também, né? Porque o governador, ele tem todo um mundo construído dele em livros, e que depois a gente vê esse reflexo nos quadrinhos. E na série eu acho que o governador se afastou muito disso, assim, a gente tinha o governador com, né, a sua imagem de governador, tinha a parte da Penny, né, a menininha zumbificada, que a princípio era filha do governador, na série
Temos Ed Bury, mas de resto, o governador da série para quadrinho e livro é uma história completamente diferente. E é aí que entra já uma das partes polêmicas, né? Que o Glenn Mazzara, que era o showrunner na época, foi muito criticado, justamente por isso, porque ele desligou muito a história do governador desses materiais bases que, querendo ou não, é uma história muito icônica. Quem tiver a oportunidade de ler os livros de The Walking Dead para conhecer esse lado de Ed Bury, é uma história muito boa, muito legal. A gente começa a compreender quem é o governador, por que ele se tornou essa pessoa, começa até a entender ele não como um vilão, né, como a gente acaba conhecendo na série e nas HQs, porque a gente só pega uma parte da história. Mas para quem tiver a oportunidade de ler os livros, acho que hoje em dia já são 6 ou 7 livros, não lembro mais, mas é muito interessante. Então existe um distanciamento muito grande, muito gritante, assim, do material dos quadrinhos para a série dentro dessa temática do governador, o que causou bastante polêmica na época. Sim, causou bastante polêmica porque o aparecimento do governador, ele é dado no encontro com a Andrea e a Michonne, ele acaba trombando com as duas e tudo mais. E aí começa a acontecer umas coisas que aparentemente ele vive, é aquilo que a gente já debateu em alguns outros programas. Ele vive numa comunidade, tudo parece lindo e perfeito, mas ele é meio psicopata porque ele guarda a cabeça de zumbis, provavelmente são zumbis que ele enfrentou, ou familiares, enfim, e além disso, ele guarda a filha zumbificada dentro de um closet, alguma coisa assim, onde ela fica acorrentada e ele alimenta ela. E tem todo um plot em volta disso que a gente vai comentar provavelmente mais pra frente. Se não comentar, talvez vocês já estão sabendo aqui agora. E todo esse arco do governador, que começa interessante, fica meio xoxo e, na minha opinião, termina ruim, é dado a morte da Andrea, né? Porque eu já vou engatilhar aqui em todas as mortes dessa terceira temporada, que são muitas, inclusive, né? A gente tem a morte da Andrew, a gente tem a morte da Lori logo no começo da temporada, o que foi um pouco, né? Uou, e agora? A gente tem a morte do Meryl, que volta e tenta se redimir ali nos seus minutos finais de vida. Enfim, a gente tem muita morte e é um barato meio esquisito, porque a morte da Andrea, ela é fruto de uma briga externa, né? Foi uma coisa que aconteceu fora, por trás das câmeras, e acho que pensaram, bom, a gente precisa demitir ela, vamos demitir, e demitiram e deram uma morte completamente tosca pra personagem. Ali nos seus episódios finais, a Andrea não parece a Andrea que a gente conheceu, e a gente até comentou nessa edição especial sobre a primeira temporada, o quanto ela é uma mulher forte, uma mulher que tinha, né, na verdade, tinha como se tornar essa mulher forte e exemplo para todo o grupo. E eu acho que se não tivesse acontecido o que aconteceu, ela estaria hoje pau a pau com a Carol, as duas estariam mandando muito bem. E eu quero saber, Gabi, de todas as mortes dessa terceira temporada, qual aquela que te mais impactou, qual aquela que foi mais desnecessária, qual foi aquela que você mais gostou, e pipipi, popopô. Você tem amiga? Olha, tava pensando aqui que eu acho que a morte assim que mais impactou não foi a morte em si, mas foi o que aconteceu depois, que pra mim foi a morte da Lori. Por quê? Porque ela estava em trabalho de parto, então, ou seja, uma nova criança iria nascer no meio, né, no mundo apocalíptico, e quem matou ela foi o próprio filho dela. Então ali eu já falei, cara, como assim? A criança, tipo, uma criança matando a própria mãe. Entendeu? E fora depois, se tem. Peraí, a gente vai assustar quem tá ouvindo e não assistiu e só quer ouvir por curiosidade. Henrique, ele matou quase ela. 10 anos depois, não é mais spoiler. Não, ele matou ela porque ela morreu no trabalho de parto. Ela ia virar um zumbi. Ele só deu um tiro na cabeça. Sim. Teoricamente ele não matou. Mas matou. Ele foi corajoso, sangue frio, sei lá qual seja a palavra, pra dar um tiro na cabeça do corpo da mãe. Mas matar, eu acho que ele não matou, não. Eu acho que é demais. Não, mas é que, Henrique,
É uma situação complicada, uma criança. Isso é. Assim, já ver sua mãe virando zumbi e sabendo que você tem que atirar na cabeça dela, né? Já é uma situação assim marcante. Então ali acho que já foi já foi um choque, né? A morte da Andrea, eu não sei, porque essa temporada ela ficou muito perdida, sabe? Parecia que ela estava extremamente apaixonada pelo governador e cega, entendeu? Então, assim, tudo que ele falava, ela acabava acatando. Isso acho que atrapalhou um pouco. Mas aí depois a gente ficou sabendo que era por problemas internos, né, deles lá. Então, por isso que ela precisou morrer. Mas se você for acompanhar a trajetória dela, foi estranho, entendeu? A morte dela. Então, não considero assim, fiquei chocada, nada. Entendeu? E teve o T-Dog também, que morreu. Que triste. O Daryl matando o irmão dele. Então, assim... Mas acho que a da Lori foi mais forte. O T-Dog morreu, inclusive, numa cena onde ele meio que salva a Carol. Eles estão ali encurralados. Então ele, para atrasar os zumbis, na verdade, meio que se oferece para os zumbis devorarem ele e a Carol poder fugir. Uma morte heróica, eu diria, né? O T-Dog foi um personagem que estava desde a primeira temporada e nunca teve um grande destaque, a não ser um embate racial ali com o Merle. E depois ele ficou meio que apagado, aparecia de vez em quando, às vezes não, às vezes você nem lembrava que ele estava no grupo, ele de repente estava lá, não estava. Carlos, me veio à mente aqui agora, você acha que o T-Dog deveria ter tido mais espaço? Era um personagem que eu gostava, ele parecia ser um cara muito gente boa. Eu sempre fico muito na dúvida, né? Eu sempre fui fã da ideia de um universo paralelo onde esses personagens que não tiveram muito espaço, que a gente já falou de alguns, que nem a Jack lá da primeira temporada, que eu falei que pra mim era uma personagem muito icônica, mas que morreu cedo sem oferecer muito. Eu sempre tive curiosidade do que esses personagens representariam em cada fase da história depois, sabe? Tipo, o que seria, por exemplo, do Dog, da Jack e outros personagens ali que já morreram na história, por exemplo, enfrentando Negan, enfrentando sussurradores, sabe, quem eles seriam hoje? Porque a Carol é um ótimo exemplo, né? No começo da história era praticamente uma ninguém para quem assistia e não percebia muito os personagens coadjuvantes, e hoje em dia ela é o grande nome da história. A gente já falou várias vezes, é a personagem com a melhor escrita, personagem que mais cresceu e etc. Então eu sempre fico nessa dúvida, sempre fico nessa curiosidade, sabe? De tipo, o que será que esse personagem que morreu lá na terceira temporada, ele seria hoje? O que ele teria acontecido? Como ele teria se posicionado nessa situação? Será que ele ainda ia estar com o grupo? Será que ele não ia ser tipo um Eudine da vida que ia ser vira-casaca? Então essas dúvidas sempre batem. Eu sempre fiquei muito curioso assim e queria muito que houvesse uma história, uma releitura da história e mudando um pouco esses destinos para a gente ver como é que esses personagens agiriam em cada momento. Legal. Eu acabei não perguntando pra você, Carlos, que só responde rapidinho. Morte, que você mais ficou impactado, que você ficou mais triste, que você achou mais sem noção? A morte, para mim, mais triste, sem noção, é a Andrea. Até hoje, a terceira temporada é um marco para mim, justamente por isso. Eu não consigo chegar no fim da terceira temporada e assistir aquilo satisfeito. Assim, para mim é um descontentamento muito grande. Eu lembro que na época eu fiquei muito indignado mesmo. E até hoje eu sou muito indignado pelo que aconteceu, sabe? Eu chego nesse momento da história, eu assisto esse episódio e eu fico me perguntando assim, por qual motivo? Por qual razão, sabe? Era uma das personagens que tinha mais a oferecer e que, infelizmente, na terceira temporada ela foi muito mal escrita e foi mal escrita intencionalmente porque existia ali aquela racha entre ela e o Glenn Mazzara, que era o showrunner, e ele escreveu ela mal nessa terceira temporada justamente para punir a atriz, e esse final da história dela assim, é muito triste mesmo, e até hoje eu não sou contente com isso, não sou satisfeito. Então, para mim, na terceira temporada não tem um evento menos marcante num lado negativo do que a morte da Ander. Letícia, temos mortes na terceira temporada de The Walking Dead que você está em dúvida se é a sua favorita ou não. Essa morte meio
controversa da Andrea não te traz um sentimento de tipo, essa temporada falhou? Sim. É aí que pra mim parece que é aí que começa a desandar, assim, a série. Apesar de eu ter continuado a assistir, eu sinto que começou a se perder um pouco, porque, como vocês falaram, a morte dela não foi bem desenvolvida, não era o momento certo, e obviamente o fato de ter sido problemas internos e não tipo, algo Planejado pra planejado. Deixa eu lembrar ao mesmo tempo. Algo planejado pra história, pro desenvolvimento da história. E ficou na cara. E assim, eu tava pensando quando vocês estavam falando da morte dos personagens e tal, o que achava desnecessário e tal. É engraçado porque, assim, pelo fato de eu detestar o Rick, achar ele um bosta, pra mim todas as mortes que vocês citaram foram desnecessárias, assim. O Merle tinha muito espaço pra ser desenvolvido, e era um puta personagem carismático, apesar, né, ele ter os defeitos dele e tal, mas ele era um puta personagem carismático que pra mim merecia mais desenvolvimento. A Laurie também, mas é que a Laurie ainda cabe, eu acho que no enredo. Ela morreu, acho que foi uma morte chocante, mas que deu pano pra manga, sabe? O T-Dog também, eu achava ele um puta personagem que tinha potencial pra ser explorado e não foi explorado. E pra mim, eu tenho uma ideia dos motivos pra isso, não vou expressar aqui, mas, tipo, é isso. Acho que foi aí que começou a falta de tato em saber o que desenvolver direito, o que era interessante pro público, sabe? A Letícia citou que o enredo da Carol foi mal desenvolvido nesse final, né, para levar essa morte meio grotesca, mas eu acredito que o enredo da Andrea foi desenvolvido de uma maneira meio de qualquer jeito desde o começo, porque ela, como a gente disse, né, muitos personagens se foram, morreram, mas muitos novos chegaram, como o Tyrese, a Sasha e a Michonne, que foi quem encontrou a Andrea, cuidou dela e elas se tornaram amigas muito rápido, num período de tempo muito curto. E quando elas chegam em Woodbury, que é a comunidade ali do governador, eles deram um enredo de apaixonite pra Andrea e ela ficou apaixonada pelo governador, e aí a Michonne tenta abrir os olhos dela, falando, amiga, é macho escroto, e ela fala, ai, para de querer lacrar. E aí começam uns negócios, nada a ver acontecer, e a Andrea começa a se distanciar do grupo, começa a se distanciar da Michonne, e aí quando a Michonne descobre a prisão e descobre o grupo, a Andrea meio que caga pra isso. E eu fiquei muito puto, fiquei realmente revoltado, mas não vou mais tocar nesse assunto, a gente já resolveu aqui. Agora vamos falar de quem chegou, que é o Tyrese, a Sasha e a Michonne. Me lembre se chegou mais gente. Gabi, chegou mais gente? Acho que não, né? Foram só esses três aí pra acrescentar o grupo. Só esses três. Gabi, eu quando vi o Tyrese, me lembrei muito do Tyrese dos HQs, e aí eu volto de novo no assunto de começou a desmembrar das HQs, porque é um Tyrese muito diferente do que a gente vê nos quadrinhos. Ele parece ser um cara, apesar de ser todo grandão, todo bruto, ele sempre parece ser sempre muito bonzinho demais, eu acho. Eu acho que deram uma personalidade pra ele pra realmente contrapor o que ele passava na tela, né? Aquele cara grande, troncudo, monstruoso. Ele, olha, esse cara deve ser muito malvado. Não, ele era bonzinho, era um cara legal, um cara bacana. A Sasha toda ali querendo mandar, toda autoritária, o Carl botando ela no lugar dela. E aí a gente tem a Michonne, que é uma personagem assim que eu vou dar mais destaque pra ela, claro, porque a Michonne é o que é, porque ela é isso. A Michonne é uma personagem completamente interessante, a Michonne é complexa, a Michonne ela tem níveis de profundidade que eu acho que seria muito difícil, até eu não consigo nem imaginar nenhuma atriz que conseguisse chegar aonde a Danai chegou com a Michonne, assim. Desde expressões até falas, as cenas de ação que ela tem ainda nessa terceira temporada, que ela sai no pau mesmo com o governador, enfia o bagulho lá no olho dele. Enfim, é muito interessante, é muito legal. Gabi, desses três personagens que chegaram, eu já falei aqui que o meu preferido é a Michonne, qual que é o seu? Michonne, com certeza. Com certeza. Michonne já chegou ali no final da segunda temporada com 2 zumbis, com a sua katana. Nessa terceira temporada você já começa a perceber que ela não era boba, muito ligeira, sabe? Já desconfiando do governador, já entendendo como é que as coisas estavam funcionando.
e bem assim, sem Tem medo de tem um- partir pra briga. Tem uma cena da Michonne, Gabi, que eu lembro que quando eu vi pela primeira vez, eu assisti, eu achei muito idiota. Falei, nossa, que idiota, parece que a mulher tem superpoder. Mas analisando hoje em dia, não, ela sabe o ambiente que ela tá vivendo, ela sabe que é um mundo que acabou e que ela tem que estar preparada pra tudo, que é uma cena onde ela tá em Woodbury, e ela chega perto de uns dos carros, assim, e começa a passar a mão nos carros e vê que os carros têm uns furos de bala e tal. E aquilo aí ela já fica, tipo, meio com a pulga atrás da orelha, porque... Por que carro ia ter furo de bala? Ele tava num confronto, esse carro, mas... Sim. Né? E aí eu vi aquela cena e falei, nossa, Gui, nossa, acabou de chegar, já tá aí, super ninja, né? E hoje eu lembro muito dessa cena da Michonne agora e falo, não, cara, ela sabia onde ela tava pondo os pés, ela sabia que ela não pode confiar em qualquer um. Né? Ou seja, a Michonne está muito mais preparada do que eu para o Apocalipse. Sim. O legal, assim, de ver a introdução desses novos personagens é justamente entender a bagagem que eles trazem, né? Porque, nem no caso da Michonne, pra ela estar naquele nível, a gente sabe que ela passou por muita coisa. É diferente, tipo do Rick, que acordou no hospital, o negócio já tava pegando fogo lá, e né, acordou, encontrei a família, tô tentando lidar com a situação ainda, porque você percebe que o grupo do Rick ainda, tipo assim, eles sabem o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo eles pisam muito na bola, né? Falta o feeling de entender o que tá acontecendo. Já a Michonne não, a Michonne já chegando. Tipo, o negócio funciona assim, não é todo mundo que você tem que confiar, é assim, vamos partir pra briga e pronto, acabou. Entendeu? Então, pra mim, acho que a Michonne foi a melhor personagem da terceira temporada. Sensacional. Eu era apaixonada pelo Tyrese. Apaixonada. A Michonne é uma puta personagem também. Eu amava ela. Também se perdeu depois que começou... Assim, o Rick entrou no seu caminho, você vai virar um personagem bosta. Isso, fica descartável. Você fica descartável. Exatamente. Então, assim, mas... É uma puta personagem, principalmente nesse início. Mas o meu favorito desses citados é o Tyrese, porque... Um ursão, assim, ele era um querido... É o personagem, é o motivo mais babaca pra gostar de um personagem, sim, mas eu gostava dele por causa disso. E depois não a gente... babaca não, tem uma cena dele que mostra o quanto ele é gentil. Na hora que eles chegam na prisão e o Carl já tranca ele ali, que a Sasha quer dar show, ele fala, fia, nós estamos na casa deles. Vamos jogar com a regra que os caras impõem pra gente aqui, que aqui a gente é convidado. Ele era um anjinho. É bonzinho demais. Muito. E um baita ator também. Mais pra frente, né? Teremos... Teve umas treta aí. Temos cenas que foram de quebrar o coração com ele. E Sim. assim, Tyrese é eterno no meu coração. Amo muito esse homem. Tyrese muito bonzinho. Carlos, eu fui com a corrente e agora estou voltando com essa corrente. Né? Você terminou falando dos personagens que morreram e eu voltei essa corrente dos personagens que chegaram. Entre Sasha, Tyrese e Michonne, você tem alguma coisa para falar deles? Qual que é o seu preferido? Aonde fica a menção honrosa nesse pódio para você? Então, eu gosto muito da Michonne nesse período, né? Depois eu peguei ranço dela, enjoei da personagem, como a Letícia falou, juntou com o Rick e parece que a personagem morreu. Eu tenho um pouco de problema com esses casais de The Walking Dead, porque pra mim parece que eles não sabem trabalhar, né? A gente não falou na segunda temporada do ajuntamento Maggie e Glenn, mas eu sempre falei, eu lembro que eu sempre fui um crítico que os personagens de casais, eles sempre funcionam melhores separados do que juntos, né? Parece que quando juntos os personagens, um morre a história do outro, um mata a história do outro, e foi o que eu senti na Michonne. Mas nessa época, ela era ali um grande nome da temporada e tal, até por causa dessa questão, né? Era um negócio muito estranho, assim, um negócio muito fora, tipo, era uma mulher andando com 2 pets zumbi, assim, era um negócio forte. Mas fugindo um pouco dessa coisa de Michonne, o grande nome, eu gosto muito da personagem da Sasha. Sempre fui muito apaixonado pela personagem. Eu gosto da personagem, que ela era muito birrenta, assim, ela tinha uma opinião muito forte, muito bem posicionada,
que era uma pessoa que batia de frente com quem fosse para fazer o que ela achava que era certo. E já de começo eles trazem essa imagem da personagem, e eu gosto muito dela, assim. Foi uma personagem que mais para frente, quando a gente falar mais dela nas outras temporadas, me fez sofrer bastante, assim, me fez muita falta. E é engraçado porque eles reproduziram muito da personagem da Andrea já desde essa inserção da Sasha na terceira temporada, da Andrea dos quadrinhos na Sasha, né? E foi como eu disse, eles estavam naquele momento já ali escrevendo uma história horrível para Andrea, já para descartar ela, mas já estavam construindo uma teoricamente substituta. Então eu gosto muito, sou muito apegado na Sasha. Olha, teremos embate então, porque eu tenho muitos problemas com a Sasha, eu nunca gostei muito da personagem, mas quando for chegando a vez dela, a gente vai falando sobre isso. Vamos agora direto pro final da temporada, porque, gente, vocês têm que se acostumar, que isso aqui é uma edição especial, a gente conversa só um pouquinho, só para fazer um recap mesmo da temporada, e agora a gente chega no final, que pra mim é onde eu disse no início, houve um desmembramento de quadrinho e série, e pra mim é onde marca isso que, tipo, isso aqui agora vai acontecer, nós não vamos mais ficar usando o HQ como base, que é a famosa guerra da prisão, né? É um momento muito esperado, todo mundo ficava comentando muito na internet, eu me lembro dessa época, onde as pessoas eram extremamente aficionadas por The Walking Dead, então elas iam ver o que acontecia no quadrinho para depois ir lá comentar sobre isso que elas queriam ver na série. Né? E nos quadrinhos tem uma guerra na prisão, onde o governador invade, mata meio mundo e decide tomar a prisão para ele, enfim. E aí eles foram reproduzir isso na série. E para mim é uma invasão assim, que é um fiasco. É um fiasco. Ele chega lá botando banca, você fala, ih, agora o negócio vai pegar. E aí tá todo mundo escondido atrás de uns latão. Aí eles dão um tiro, todo mundo assusta e vai embora. E o governador mata a equipe dele e desaparece no mundo. Eu não entendi qual foi a proposta desse episódio pra mim. Eu não entendi se isso realmente foi necessário, porque essa batalha ela é estendida pra quarta temporada. Quando a gente for comentar dela, a gente fala isso. Mas a sensação que ficou é tipo assim, se vai estender essa batalha pra quarta temporada, por que fazer isso agora? Né? Porque não dá nem pra falar que isso foi um cliffhanger, nem dá pra falar isso que isso foi uma conclusão. Deu a impressão que foi uma season finale com um cheirinho de filler, assim, sabe aquele episódio que não serve pra nada? Porque matou a Andrea e teve uma guerra medíocre. Então, assim, pra mim ali foi... Falei, putz, a temporada começou boa, ficou xoxa, deu uma levantadinha e caiu com tudo, assim. Foi um negócio que eu fiquei muito triste com a season finale. Ser me decepcionado mesmo. E já começou a bater aquele negócio, tipo assim, putz, o que será que eles vão fazer na quarta pra me pegar de novo? Porque, olha, vai ser difícil. Gabi, o que você acha da season finale de The Walking Dead, terceira temporada? Eu concordo com você plenamente. Eu acho que naquele momento foi desnecessário eles terem feito aquela guerra. Poderiam ter deixado para a quarta temporada. Eu acho que não teria problema, porque essa terceira temporada já teve alguns pontos que foram muito importantes e fortes que aconteceu e que eles poderiam ter explorado um pouco mais. Então a gente teve a questão do Herschel, que foi mordido e teve que amputar a perna. Teve a questão do sequestro da Meg e do Glenn, aquela coisa da Meg do estupro. Teve o Daryl, que foi sequestrado também. Teve aquela rixa dele com o irmão dele. Então, eu acho assim, esses 4 pontos aí, eu acho que foram fortes demais para a temporada, que poderia ter sido... acho que se acontecer só aquilo, já bastaria a temporada, entendeu? E aí sim teriam dado um gancho para o início de uma guerra que terminaria na quarta temporada. Mas do jeito que fizeram, tipo, cara, o cara voltou para se vingar na quarta temporada. Foi isso. Foi pífio. Foi estranho. É que nem você falou, foi uma temporada assim, que você começa com acontecimentos importantes, que você fala, nossa, que da hora, e aí, né, vai indo, aí chega uma hora que você fala, pra onde tá indo isso? Não tá indo pra lugar nenhum. Pra onde tá indo? Porque eu não tô entendendo, sabe? E é aquela coisa de ego, né, o governador muito ego, além de ser doido, e a gente viu o primeiro vilão
que a gente até hoje não sabe se ele realmente foi vilão, se ele estava defendendo a área dele. Então fica um pouco confuso, né? Você vê que é engraçado que a gente percebe que na 9ª, na 10ª temporada, eles começaram a se questionar, né? Que quem eram os vilões, na verdade? Se eram eles ou os outros? E a gente percebe que desde a primeira temporada esse questionamento já existia, mas que nunca ficou muito explícito, né? Letícia, agora que a gente debateu sobre isso aqui, a gente já debateu mês passado sobre a 2ª temporada, você já consegue definir qual que é a sua melhor? Você tem algum ponto de vista diferente do meu e da Gabi? A gente ainda não sabe do Carlos. Como é que você vê o final da 3ª temporada? Mas então, agora pensando no que vocês acabaram de dizer, assim, sobre o final da 3ª temporada, eu acho que a 2ª é minha favorita mesmo. Porque eu acho que ela termina bem, ela começa bem, ela termina bem. E eu acho que por ser mais simples, pelo menos pelo que eu lembro, assim, eu acho que a 2ª temporada tinha um núcleo menor, talvez. Então as coisas eram melhores desenvolvidas. Aí na 3ª temporada é muito personagem novo, muita coisa a ser desenvolvida, o que é um negócio que The Walking Dead nunca soube fazer muito direito, assim, que é desenvolver as coisas. Então, essa é a minha conclusão. Eu acho que a 2ª temporada é melhor. Também acho. A 2ª temporada é de longe bem melhor que a 3ª, pelas cagadas que a 3ª nos apresentou dentro de o que seria um arco muito interessante. Carlos, quero saber de você, se você tem um ponto de vista diferente, se você concorda com a gente. Eu concordo, sabe? Porque para mim a 3ª temporada ela já começa com um negócio muito estranho, porque a gente tem aquela cena icônica deles correndo dentro de uma casa abandonada, tentando porque a Lori tá quase tendo nenê e não sei o quê. Só que assim, a 2ª temporada termina com a gente vendo a prisão no horizonte. Tipo, sei lá, 10 quilômetros de distância onde eles estão, bem menos, na verdade, 2 quilômetros de distância da onde eles estão naquele momento. Até porque ela parece bem grande, né, seu horizonte. Exatamente. E, de repente, a gente tem o começo da 3ª temporada que pula 8 meses do final da 2ª para o começo da 3ª e eles ainda não acharam a prisão. Aí eles encontram a prisão, oh meu Deus, vamos invadir e vamos fazer a nossa casa. É um negócio que já para mim já é muito absurdo, tipo, como todo esse tempo eles não acharam a prisão, eles só acharam naquele momento, sendo que uma prisão normalmente nas ruas tem as placas indicando, então eles deviam saber, até porque era perto da fazenda do Herschel. E eles Então, tinham mapas, né? Eles apareciam na exatamente, cena, que eles põem o mapa. Para mim que é meio mal escrito assim esse salto temporal. Eles podiam ter fingido um pouco melhor. Mas enfim, essa 3ª temporada ela tem vários furos assim. Tem um ponto específico que eu até queria trazer porque a gente já citou lá na 1ª temporada, que é o retorno do Morgan, né? Que a gente tem nessa 3ª temporada, a gente falou que a gente ia voltar a falar dele e a gente tem um retorno do Morgan nessa 3ª temporada. Que é um episódio dedicado praticamente a isso, né? O Rick, o Cole, a Michonne indo lá para a antiga cidade do Rick para tentar buscar mais armamentos e se deparando com o Morgan já num estado bem crítico mental, que eu acho que é o ponto inicial para o que a gente vai ver mais tarde dele e que fica triste e repetitivo para o personagem. Mas eu acho esse episódio em específico do Morgan muito icônico. Eu gosto muito desse episódio. É muito triste pensar o quanto eu gosto do Morgan, de toda a loucura que ele está vivendo nesse episódio da 3ª temporada e o que ele se torna depois. A atuação dele, a entrega pro personagem é muito legal de ver. Muito legal. E esse episódio, o que ele faz ali na cidade, toda aquela montagem, tudo que acontece nesse episódio é muito legal. A Michonne quase se matando por causa de um gatinho, de uma escultura de gatinho. A primeira ligação, na verdade, que ela começa a ter com o Cole, que era uma ligação muito legal na história de The Walking Dead. Então, tipo, é um negócio muito louco que acontece. E tem um outro ponto específico nessa temporada que entra para aquelas cenas icônicas, parecido com aquela cena que a Letícia cita na 2ª temporada da Andrea sentando na buzina com o Shane, que é um momento entre Carol e Andrea,
Andrea volta para a prisão, entra, é rendida pelo grupo, é maltratada como se fosse uma desconhecida, todo mundo trata ela mal, vira a cara para ela, e Carol tem um momento muito importante com Andrea, que ela pega uma faca, entrega na mão de Andrea e fala: você volta para Woodbury, deita com ele na cama, dê uma noite de sexo inesquecível para ele e depois o mate. Para mim, essa cena ela é maravilhosa, porque mostra muito quem a Carol é e quem a Carol ela se torna, porque a partir desse momento eu acho que já está traçado exatamente que a Carol é essa mulher, assim, que mata friamente, que faz as coisas, manipula as pessoas e vai lá e depois mata. Tá nem aí. É engraçado ele falando tudo. Eu não me recordo exatamente como a cena se desenrolou, mas me pareceu engraçado. Mas, tipo, mas se você for parar pra pensar e analisar, é muito triste essa cena, porque a Carol só tem essa malícia, só tem essas ideias, essas sugestões pra dar, porque ela viveu uma vida sendo uma vida abusiva, assim, uma vida onde ela... Provavelmente é um plano de anos que ela devia traçar essa ideia, essa idealização de ir dormir com uma faca e fazer isso com o marido dela e pensar em fazer isso, mas ela talvez nunca teve, digamos assim, esse passo de concluir num pré-apocalipse, mas agora num apocalipse onde tá todo mundo se matando é possível, então ela dá esse conselho pra Andrea. Exatamente. E acho que também é por isso que a Carol hoje em dia é a personagem que ela é, assim. Não que seja bom ter um passado bosta pra ser uma puta guerreira no futuro, mas faz um sentido. Ai, Carol, te amo, desenvolvimento maravilhoso, que mulher. Beijo Tem na uma boca. cena da Carol também que foi deletada, que eu acho que também ia escrever muito, ia traçar muito essa linha, essa psique da personagem, onde ela vai entregar uma comida pro Murray, eu acho uma cena deletada, e aí ele meio que tenta tirar uma onda com ela, tipo, você tá me servindo, você é mãe da família, alguma coisa, e ela fala com um sorriso no rosto, assim, olha, você não me subestima, senão eu vou te matar, tá? Senão eu vou acabar com a tua vida, não é porque você é irmão do Daryl, não, mas eu te degolo vivo. Basicamente isso. Uma pena que a cena foi deletada, que é uma cena muito, muito boa e... É muito Carol na chegada em Alexandria, dando biscoito pra todo mundo com um sorrisinho falso, depois de ter metido bala em todo mundo. É um negócio muito louco, assim. Sim, eu gosto muito da Carol, e Carol, é bom que ela tá até o final, a gente vai falar muito dela ainda. Eu só quero fazer uma menção honrosa aqui, que nessa temporada eles descobrem que você amputar um membro de uma pessoa mordida funciona. Acontece isso com o Herschel, ele é mordido e o Rick corta a perna dele e ok, ele não é infectado. Ele não morre, a doença não se espalha. E o Carl, no final da temporada, mata o seu primeiro humano a sangue frio só porque ele quis. Que também começa a traçar um pouco ali o futuro do personagem. E sabe, assim, ó, eu já vou desabafar aqui sobre Carl. Eu sempre tive um rancinho do personagem, nunca entendi porque todo mundo amava e aclamava ele. Não sei o que, filho do protagonista, uhul. Mas acho que o ranço que eu tinha do Rick passou pro Carl. Eu sempre tive esse rancinho dele. E essa cena, pra mim, todo mundo sempre fala, é que ele matou o seu primeiro humano, não sei o que, não sei o que. Nossa, olha só, esse menino é demais. Só que quando eu vi essa cena, eu fiquei tipo assim, sabe, tipo, por quê? Sabe? Não tinha necessidade nenhuma. E daí depois isso vira uma fofoquinha na quarta temporada do Herschel pro Rick, né? Então enfim, mas eu só queria deixar aqui bem claro meu ódio quanto ao personagem. Beijo. Beijo, obrigado. Mais alguém quer declarar o ódio a algum personagem? Aproveita, é momento de hate. Gabi é só amor. Rick vai tomar no cu, seu bosta. Que isso? Não fala do Rick assim. Que mais? Tem Não. mais, deve ter mais que eu odeio muito o personagem. Pior que a Letícia tá certo. O Rick, ele é um protagonista bastante controverso. Mas a gente vai falar muito de Rick, hein? Deixa ele pra depois. Gente, é isso, terminamos. Carlos, deixa seus recadinhos finais, o seu beijo, seu abraço. Um beijo pra quem tá acompanhando esse especial que a gente tá fazendo mês a mês aí de The Walking Dead. Fica à vontade. Muito obrigado por terem escutado mais um podcast especial de The Walking Dead. É sempre bom falar de The Walking Dead, até quando a gente ataca hate, assim, porque lembra muitos momentos da nossa vida, muito tempo que a gente investiu e às vezes talvez perdeu, mas sempre traz um sentimento bom, uma nostalgia, acho que principalmente essas primeiras temporadas que tem muitos momentos marcantes e que nos lembram de momentos marcantes e de um tempo que a vida era diferente, né, do que tem sido nos últimos tempos.
Então, enfim, quero agradecer quem está ouvindo. Continuo pedindo para vocês deixarem seus comentários para a gente, quando chegar lá na temporada 11, né, a última temporada, a gente poder reunir aí, fazer uma seleção de comentários e se divertir um pouco também com aquilo que vocês têm, saber a opinião de vocês de temporada a temporada. E é isso. Até a próxima. Um beijo, abraço. E André Injustiçada. André Injustiçada. E olha, eu já vou prometer aqui, hein? Eu acho que esse último podcast aí da última temporada, ele vai render, hein? Vai ter muita coisa pra gente comentar, vai ter muita coisa pra gente se despedir, vai ter muito comentário pra gente ler. Eu tô empolgado, hein, gente? Vai render, então vai deixando nos comentários aí que vai ser bem legal. Gabi, falando em comentários, deixa o seu beijo, seu abraço pra quem vai comentar. Agradeço a nossa audiência. Com certeza, primeiramente deixar um beijo para todos, né, os ouvintes desde a primeira temporada. E espero que vocês gostem, né? Estejam gostando aí do que a gente está fazendo, dos nossos comentários. Às vezes a gente se perde um pouco, mas tudo bem. O que importa é que a mensagem está sendo passada e a nossa homenagem aí para a série. Mas é isso, não, como todos falaram, não se esqueçam de curtir lá o nosso vídeo, comentar e compartilhar bastante. Um beijo e até a próxima temporada. A Gabi aí falou que a gente se perde, mas, gente, a gente tá fazendo esses podcasts sem rever as temporadas. A gente tá falando que a gente lembra. Eventualmente a gente precisa pesquisar uma coisa ou outra pra relembrar. Claro, faz 10 anos isso. Mas, né, eu acho que a gente ainda tá funcionando. A cabeça tá funcionando bem. A gente não tá falando muita besteira aqui. Letícia, por favor, não se despeça pra sempre. Você vai voltar pra quarta temporada, não vai? Espero que sim, mas deixa o seu tchau já. Vou pensar no... Mas, se eu voltar, vou voltar mais preparada, porque eu venho sem lembrar de nada mesmo. Lembrei aqui que o Tyrese existiu, sendo que eu amava ele. Então é isso. Mas muito obrigado por me receber mais uma vez aqui. Foi divertido, apesar de eu não saber de nada que eu tô falando. E queria pedir para quem tá ouvindo a gente deixar o comentário. Dar aquele like também, por que não? Aproveita que tá aqui, né? Faz os dois. E é isso. Beijos para todos. Disso você lembrou. Faz um mês você lembrou. É isso. Gente, estou muito feliz fazendo essa série especial de The Walking Dead. É muito gostoso relembrar e passar o ódio de novo e ficar feliz com momentos que foram marcantes em determinados momentos de nossa vida. Mês que vem a gente volta falando da quarta temporada, mas fiquem atentos no canal, porque tá sempre surgindo aí podcast ou outro aí sobre outras coisas, sobre outros assuntos. Muito obrigado, a gente se vê em breve. Tchau. Tchau! Pode começar, pergunta pros dois aí, pros dois responder, porque também ficaram mudos. Para de ser grossa, Tá Gabriela. grossa hoje a Então, Gabi pra falar tá... comigo, hein, que eu não sou suas amigas, porra. Ai, você é o quê, amiga. então? Eu sou participante do podcast. Ah, tu tem Ai, você amiga? não é minha amiga. Pelo jeito Não. não, né? Não tem amiga. Pelo jeito não, né? Ai, que triste. Peraí que eu vou... Ai, Henrique. Que horror.